Então, bom dia a todos e a todas. Hoje a aula nossa vai ser mais especificamente sobre a navegabilidade do sistema, quais são as funções dele e como ele pode estar ajudando no dia a dia vocês aí da parte financeira. Eu já vou começar compartilhando a tela com a gente aqui, para começar do zero. Acredito que todo mundo está vendo a tela aqui. Então, vamos começar do princípio, tá? Princípio aqui. Normalmente, você vai acessar uma página da web da sua preferência, vai digitar na barra de localização de dord.com.br, dá um Enter, ele vai cair nessa página que a gente tem aqui. Se você é usuário, tu vai ter o teu usuário e a sua senha. Como eu já tenho salvo no computador, eu tenho aqui, mas senão tu vai ter que digitar o teu usuário e a tua senha. Não vou clicar aqui, mas tu clicando aqui, tu vê qual é o teu, a tua senha para visualizar. A hora que tu acessou, ele vai carregar e vai cair nessa página aqui, o dashboard. A primeira informação que aparece para vocês é o dashboard. O que é o dashboard? É uma compilação de todas as informações que vocês têm no fluxo de caixa. Ou seja, todas as informações do fluxo de caixa, ele cai aqui. Então, a partir desse momento, a gente vai começar de cima para baixo, explicando item a item o que cada uma dessas tem nas suas funcionalidades. Começando por aqui. Aqui aparece, tu pode colocar a tua fotinha, se tu quiser, você como usuário. Vai aparecer o teu nome, a pessoa que está logado. Vai aparecer a empresa sua que você está logado. Esse aqui é uma empresa que eu criei para testes. Aqui tem as observações, ou mensagens que futuramente, se eu quiser mandar alguma mensagem especificamente para o Ederson, especificamente se leu para o Everton, para a Fabiana, ou alguma modificação no sistema que é interessante a gente olhar. Vai aparecer nesse sininho, mensagem, tu clica, ele vai abrir e vai te trazer essas informações para você modificar. Então, isso é uma coisa importante para eu me comunicar com você, usuário, mais rápido. Aqui é as configurações. Essas configurações aqui normalmente aparecem para o administrador, conta, que no caso sou eu. Então, essa função aqui aparece todos o painel de controle que eu tenho. Essa é uma funcionalidade que eu tenho. Então, só para curiosidade, vai ter algumas funções específicas de cada usuário dentro dessa ferramentazinha, certo? Descendo aqui, a gente vai ter no dashboard. Dashboard a gente consegue visualizar de três formas: forma mensal, forma anual e a forma mensal em seus respectivos meses. Por exemplo, eu quero ver o meu mensal de 2025. Aí eu só seleciono mês a mês que eu tenho a informação. Aqui eu tenho receita. Como é uma base teste, aqui não tem muitos dados, mas aí na empresa de vocês vai ter dados completos. Mas nota que conforme tu vai passando os meses, ele vai mudando os dados aqui, ó. Aqui é a tua receita total, aqui são as saídas variáveis totais, aqui é o seu lucro bruto, né, em dinheiro, e aqui é sua margem de contribuição, o seu lucro bruto em porcentagem. Essa aqui é uma das métricas que a gente olha bastante dentro do nosso negócio. E a gente vai ter uma aula só sobre interpretação de indicadores. Agora a gente vai saber a leitura do aplicativo. Depois tem as saídas fixas, que é todas as saídas que você tem no teu negócio. Então, se alguém perguntar para você, quais são minhas saídas fixas? Vai estar aqui. Qual é a minha receita total? Vai estar aqui. Qual é o meu lucro da operação? Minha operação dá lucro? Ela vai estar aqui, ó, no lucro operacional. Em porcentagem, quanto de lucro meu negócio dá, percentualmente falando? Vai estar aqui. E aqui é o ponto de equilíbrio, ou seja, durante a informação que você vai lançando no fluxo de caixa, ele vai aparecendo o valor
de ponto de equilíbrio. Esse praticamente vai ser quase só uma aula sobre ponto de equilíbrio. Isso é muito importante a empresa, o dono da empresa, o financeiro, o gestor financeiro, o gerente financeiro saber do negócio que está trabalhando. Depois aqui embaixo a gente tem a evolução. Antes de tudo, o anual. Como é que o anual funciona? Eu seleciono o período que eu quero. Ele vai aparecer o acumulado do ano todo. Aqui, tecnicamente, né? A minha receita total, minhas despesas totais do ano de 25, meu lucro de 25 e meu ponto de equilíbrio de 25. Então, esse aparece o consolidado do ano todo. Mesma coisa aqui. E o mensal? Como é que funciona o mensal? Essa barra de indicadores. Vamos ver se eu tenho alguma com saídas variáveis. Ó, ela bota. Eu vou colocar uma receita aqui no mês de fevereiro. A gente. Fevereiro. 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 A gente tem uma. E fevereiro não tem receita, então eu não consigo colocar aqui. E uma coisa importante, quando vocês perceberem que ele está demorando para carregar ou qualquer coisa, é provavelmente porque a internet de vocês está lenta, ou a internet lenta, ou talvez o computador de vocês não tem um processador tão rápido. Então, mas isso é por conta do. Mas se a internet estiver rápido, o computador não precisa ser dos melhores, ele vai funcionar bem rápido também. O que quero mostrar aqui, ó, a evolução aqui do mensal de fevereiro, por exemplo, ó. Tá vendo? Ele bota o quanto eu recebi, quanto eu paguei. Dia por dia. Por exemplo, aqui, se eu identificar, a gente vai ter uma aula sobre só interpretação de gráfico aqui do dashboard, como eu falei. Por exemplo, eu posso dizer que no dia 29 eu não posso comprar mais nada, porque eu tenho um pico de saída de 10 mil. Aqui eu posso comprar alguma coisa, porque eu posso colocar algum vencimento, porque eu tenho uma entrada de 5 mil. Tu consegue interpretar nesse formato. Aqui a receita total do mês, né? Quais meses teve as receitas. E aqui as despesas totais entre saídas fixas, saídas variáveis e os investimentos que você faz no teu negócio. E aqui os tipos de saída que mais contemplam, as 10, 10 pagamentos mais que representam mais no seu negócio. Essa aqui é o dashboard. Então, a gente tem a evolução numérica, a evolução de entrada e saída por dia, receitas totais e despesas totais por categoria, você consegue ter o acompanhamento de janeiro a fevereiro, e aqui as distribuidoras, a forma como é distribuído os teus gastos. Coloca no chat para mim aí, ou fala se até o momento tudo ok, podemos passar para o próximo. Eu estou com o chat aberto aqui, ó. Vou dar um oi aqui no chat para... Vou colocar. Bom, se tiver qualquer dúvida, tudo ok. Beleza. Se tiver qualquer dúvida, vamos em frente. O próximo é o fluxo de caixa. Como é que a gente navega no fluxo de caixa? Sei que bastante usuário confunde. Eu nunca posso, eu quero ir pro, vamos pegar aqui e selecionar o mês de janeiro, por exemplo, tá? Selecionei o mês de janeiro, eu quero ir para o mês de fevereiro. Eu nunca consigo, com o da esquerda, tentar navegar para o fevereiro, porque é como se eu estivesse passando em cima do tempo. Então, eu sempre tenho que vir aqui, selecionar o meu fevereiro, e depois aqui sim ele vai abrir para mim até o fevereiro. Ele não vai mais que fevereiro. A partir do momento que eu selecionei 1 do 2, de 28 do 2, eu dou um salvar. Ó, ele vai carregar todas as informações do 1, do 2 ao 30, a 28 do 2, ó, 28 do 2. Já aproveitando, como é que eu navego? Clico para o lado, ele vai dia por dia, 27, 26, 25. Se eu clico nessa -8, ela vai jogar 8 páginas, ó. Tá vendo que aqui está 18 do 2? Vai aqui, vai ficar 17 do 2, ó.
17 do 2, aqui é 10 do 2, aqui vai ficar 9 do 2. Ó, ele corre de como se fosse um livro, página por página. Se eu clico nessas duas aspinhas, ele vai até o final do período, início, no caso, dia 1 do 2, e aqui, clicando, ele vai até dia 28 do 2. Então, é a forma de navegar o sistema. Aqui eu seleciono o mês, eu valido como salvar, e aqui é a minha navegabilidade de um lado para o outro. Ah, eu quero ir lá para o mês de dezembro de uma vez por todas. Clico aqui, aqui é o ano, no caso. Ó, cliquei em cima, né? Vou no dezembro. Aí, dezembro, eu escolho o dia 31. 31, 1 do 2 a 31 do 12, ele selecionou o somatório de 12 meses. Então, aqui, ele está contemplando os 12 meses de somatório. Se eu quiser saber, quanto, vamos supor, você que tem um sistema desde o ano passado, 2024, 2023, eu quero saber qual o período do ano, todo o ano, de quanto eu recebi. Clica um do dia primeiro, aqui é janeiro, vamos lá. Dia 1º do 1 de 2024 a 31 do 12 de 2024. Ele vai dar o somatório total de receita para vocês. Eu quero ir no final do ano? Clico aqui, ó, 31 do 12. Clique aqui, voltou para frente. Essa é a navegabilidade de datas. Eu quero incluir qualquer informação. Eu clico em cima da data, ó. Cliquei na data, eu vou selecionar se eu quero pagar ou receber uma conta. Percebo que eu cliquei em cima do 2 do 1. O vencimento, 2 do 1. Se eu clicar em cima do 5 do 1, vencimento 5 do 1. Aqui você coloca o número do documento, o credor, o valor do documento, né, do boleto que tu está pagando, o grupo que você está recebendo, na verdade que eu receber. A conta, essa conta aqui é se você tem, faz conciliação, que eu sei que tem clientes que fazem conciliação bancária eletrônica, então selecionaria o banco, se a gente se faz a conciliação direto com o extrato bancário. Data de emissão, que é o dia que eu estou emitindo, hoje é dia 28 do 5. Eu estou lançando essa informação dia 28 do 5. Mas eu tenho uma nota fiscal, que ela entrou dia 20, dia 13, eu coloco dia 13 para ficar mais fácil. O vencimento é hoje, pendente. A hora que eu dou em incluir, ele vai entrar. Aqui tem a opção de ativar parcelamento. E a gente também vai fazer só uma aula sobre o fluxo de caixa, que é como lançar de forma correta, ah, os parcelamentos, o cadastro de fornecedores e tudo mais. A interpretação do por que que esse aparece esse valor, por que que aparece esse valor, o que que condiz essa informação. A gente vai fazer uma aula só de interpretação de fluxo de caixa. Mas de navegabilidade tem o quê? Eu cliquei aqui. Eu quero abrir vários, tá? Abrir vários. Eu quero fechar. Como é que eu faço? Só clico aqui para o lado e ele vai fechar todos eles junto aqui. Uma função que a gente habilitou aqui também, ó. Note que tem um que é azulzinho e tem um que é roxo. Verde, desculpa. O verde significa que tá pago. Quando tá azul, vou ter aqui. Alterou? Significa que está pendente. Ó, minha internet tá ruim pelo jeito, né? Deixa eu fechar meu WhatsApp aqui. Ó. Ficou azul, quer dizer que está pendente. Quando ele está roxo, quer dizer que está atrasado. Então, os estados que aparecem para vocês ali. De fluxo de caixa de navegabilidade é isso. Aqui a gente seleciona as datas, aqui a gente seleciona a forma de correr, aqui a gente inclui os contas a receber e a pagar, e aqui azul é pendente, verde é pago e roxo é atrasado. Sobre fluxo de caixa, seria isso. Aí a gente vai entrar no DFC. DFC seria a parte mais embaixo aqui, que o deve ser nada mais, nada menos que um compilado consolidado do fluxo de caixa. Conforme você vai alimentando o fluxo de caixa, ele vai criando essas estruturas aqui. Então, aqui é o DFC, tu tem as tuas entradas, tu tem as suas saídas variáveis, seus custos, os teus resultados, as saídas fixas, os custos,
resultado operacional, movimento não operacional, entrada, saída, enfim. Aqui o DFC é onde a gente tem eu costumo dizer, um olhar mais de cima do meu negócio. No fluxo de caixa a gente está dentro dos números, quando a gente vem para o DFC a gente olha de cima. Como eu falei, vai ter uma aula só sobre interpretação e análise de DFC para vocês conseguirem entender por que que deu esse valor? Por que que tem esse valor? Esse valor, o que que afeta, quais os indicadores que afetam esse minha margem? Essa minha margem, o que que afeta para o meu ponto de equilíbrio? Tudo isso a gente vai ter uma aula só sobre esses indicadores de DFC. Então, tem o DFC, que é onde a gente tem uma visão de cima, visão aérea do nosso negócio, digamos assim. Aqui é bem interessante para a gente como gestor e como dono de negócio, como gerente financeiro, enfim, que eu sei que tem pessoal que trabalha que é gestor financeiro das empresas, ah, entender, interpretar e avisar o dono. O dono perceber, putz, esse meu indicador, a meta tem que ser essa, putz, está muito abaixo. Cara, o que que eu preciso fazer para melhorar? E eu entendendo o que que eu tenho que fazer, eu vou lá e faço, ou aviso o setor responsável para tomar ações quanto a isso. Adiante, o financeiro. O que que é o financeiro? Tem os contas, né? Que eu cadastro as minhas contas, se é a agência, a conta, o dígito, o saldo inicial do banco, o banco que eu tenho aqui, né? E observação. Isso é uma questão, como eu falei. Se você usa pagar em vários bancos e eu quero controlar, eu paguei essa conta no Banco Inter, eu paguei essa conta no Bradesco, essa conta no Banrisul, para daqui 2, 3 meses eu querer saber entender onde que eu paguei cada conta, eu cadastro as contas e quando eu vou lançar as minhas possíveis entradas e quando eu fizer o pagamento, eu digo em qual conta eu paguei. Mas em toda empresa que eu entro, aconselho, dependendo do nível do faturamento, ter apenas um banco para operar. Porque você tem mais relacionamento, você tem mais regalias quando você tem um bom movimento dentro de um banco apenas. Tu não pulveriza a tua operação, sem contar o teu custo financeiro que é muito menor. Beleza? Você tem vantagens. Depois do financeiro, a gente tem os lançamentos. Eu não quero lançar lá pelo fluxo de caixa. Como tem empresas que eu atendo, que o dono diz que não precisa. Ela só quer uma pessoa só para lançar informação no sistema. Eu só libero essa tela aqui para lançar informação. Ela não tem acesso à visão geral do negócio. Simplesmente é liberado esse lançamento. Ela só vai lançar contas a pagar e contas a receber e vai incluir. Ponto. Então, a gente tem essa opção também. Tem empresas grandes que a gente atende, que o dono diz, não, não, vai ser, sei lá, a estagiária, entre aspas, né, que vai lançar as contas e ela não precisa saber qual é a minha lucratividade, quanto eu estou ganhando, quanto eu estou faturando, nada. Porque se eu for aqui eu sei. Aqui no fluxo caixa, no dashboard eu sei. Mas aqui não, eu só lanço informação. Então, se tem alguma empresa que precisa, eu só quero, tem uma pessoa que só lança. A gente cria um login, um usuário e apenas o acesso para fazer lançamento e talvez na consulta lá nos relatórios para saber se ela lançou de forma correta aqueles valores. Ok? Financeiro é isso. Cadastros. Não vai abrir tanta. Tá me ouvindo? Alô, 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 alô. Voltou. Não vai abrir tantas opções, mas para mim tem outras opções. Tem cadastro de categorias, tem cadastro de grupos. Para vocês, o que que vai estar liberado? Cadastro de subgrupos. Eu sempre aconselho ao usuário, quando for cadastrar algum subgrupo, e eu instigo bastante os meus clientes, vocês que estão ali. Muitas vezes no início da mentoria, eu prefiro fazer esse cadastro para não começar a inchar muito o fluxo de caixa e a gente começar a fazer perguntas mais críticas sobre o nosso negócio para não criar um emaranhado de informações, para ser mais objetivo possível. Mas basicamente o que que é o grupo? Eu vou definir. Lembra na primeira aula que a gente entendeu o que que é entrada, deduções, impostos, custos variáveis e tudo mais? Então é por conta disso. Eu tenho uma conta para pagar. Eu tenho que se me fazer a pergunta: é imposto? É variável ou é fixo?
Ah, é variável. Legal. É financeiro? É direto na operação ou auxilia a operação? Ah, é direto na operação. Então é um custo. Aí eu só coloco qual é o nome do meu centro de custo, né? Que ele vai aparecer no fluxo de caixa para você, quando vier essa conta, você colocar dentro dessa categoria para fazer análise futura. Então é muito importante esse raciocínio lógico na hora de criar os subgrupos. Então, por isso que eu aconselho no início da mentoria para fazer consulta minha ou a Jéssica para a gente conseguir direcionar de forma mais precisa. Cadastros. O cadastro a gente tem duas formas de cadastrar. Ah, não, esse não é o cadastro de clientes. Tem duas formas. Ou eu cadastro direto aqui, ele vai abrir, defino se é pessoa jurídica ou pessoa física, e eu faço o cadastro normal. Ou como aqui no fluxo de caixa, quando tu vai lançar criar contas a pagar ou a receber, não tem cadastro, tu clica aqui, ele vai abrir o mesmo campo de cadastros, ok? Então, os cadastros de clientes e credores. Uma coisa legal é que quem é pioneiro no sistema vai ver que tem talvez informações mais abertas, tipo, tem fornecedores duplicados, porque até então a gente tentou facilitar a vida do usuário e deixou o cadastro aberto. Então a gente cadastrava qualquer coisa. Mas a gente percebeu que deu um problema muito grande quando o usuário começa a ter uma certa quantidade de cadastros, começa a se perder, começa a não ter mais uns filtros necessários do negócio. Então, hoje, o cadastro tem que ser feito de forma mais profissional, vamos dizer assim. Então, eu aconselho vocês, você que está me assistindo agora, se tem cadastro duplicado, dá uma olhada. Qual cadastro é duplicado e só anota. Depois a gente vai fazer uma aula só sobre cadastros, de como fazer o filtro e tudo mais sobre os cadastros. Então, percebe que tem bastante aulas à frente. Então, cadastro aqui, novo cliente, tu define se é pessoa física ou jurídica, depende se ele é um cliente, fornecedor ou ele trabalha nas ambas as partes, a gente vai falar sobre isso também. Nesse cadastro, usuários daí é comigo, permissões é comigo, e importar dados. Tem empresas que têm importação de dado via CSV. Acho que tem duas empresas que estão aqui, importa dados CSV, e tem outra. A importação de dados é bem simples. A empresa tem um RP, que esse RP gera um contas a receber e um contas a pagar. Esse sistema gera um arquivo CSV, que esse arquivo CSV a gente importa para dentro do sistema e ela não precisa fazer o cadastro manual. O cadastro se dá automaticamente. Então, clicando aqui, tu vai localizar no teu computador onde está o arquivo CSV, clicou no arquivo, ele vai carregar. Beleza? Então, esse é para quem tem o sistema de importação de dados. Legal. Ah, tem também aqui a conciliação bancária, que eu acho que para esse usuário o XDeal não tem a liberação, não coloca a liberação. Mas também tem tanto a importação de dados do RP quanto a importação de dados de conciliação bancária para não fazer a conciliação bancária manual. A gente vai ter uma aula só sobre isso também, sobre importar dados e como conciliar e tudo mais, para você aí no teu negócio perceber, putz, de repente estou fazendo uma coisa manual, mas eu sei que eu posso fazer de forma automática, eu sei que eu posso agilizar o meu processo. Talvez hoje eu demore 20 minutos para fazer, eu posso demorar de repente 1 minuto para fazer esse processo, tanto para importar dados quanto para conciliar os dados do extrato bancário. Beleza? Relatórios financeiros, se encaminhando para o final. Relatório financeiro a gente consegue consultar de três formas. O grupo que eu coloquei o meu, a minha contas a pagar a receber, quem é o credor ou o cliente e qual é o número do documento. Então, se eu tiver todas essas informações precisas, por isso que é importante lançar os dados corretos. Tu lançou os dados corretos, você consegue fazer um filtro correto aqui. Por exemplo, aqui ó, de 1/5 a 31/5, teve um movimento de R$ 77.921. Aqui, ó, entre contas a pagar, que é vermelho, e contas a receber, que é cinza. Eu já estou pedindo para o pessoal do sistema fazer alteração. Já foi quem está habituado no relatório ali percebeu que teve duas mudanças bem significativas aqui, que é importante. Então, qual é a ideia do relatório? Que quando a gente tiver uma aula só de relatório, eu espero já ter tudo pronto.
Vermelho, apagar, azul, receber. Número do documento e além do número do credor, vai ter o grupo a qual esse credor tá linkado. Vai ter uma opção de eu selecionar os atrasados. Vamos supor, para mim saber quantos atrasados ainda no meu sistema. Eu vou selecionar naquele intervalo, vai só aparecer quem são as contas atrasadas. E de repente eu posso ver os pendentes para a gente fazer um filtro de datas. Então, alguma coisa do lado aqui para verificar. Mas vamos pegar aqui ó, a conta 2564, tá? Número 2564. Eu quero descobrir quantas contas eu tenho lançado. Aqui eu posso ver que eu tenho três parcelas, tá? Ó, parcela um, 2, 3. Por que que eu sei que tinha três parcelas? A hora que eu coloquei, ó, 64 sem nada, um, 2. Então, são três lançamentos da nota 2564. Então, tecnicamente, eu entendo que tem três, três boletos. Ah, eu vou querer saber quem que é o credor. Uni, Unilaser. Quero saber o Unilaser. O Unilaser só tem essas três contas. Eu quero saber selecionar o grupo. Ah, compras, compra produto 01. Selecionei aqui, ó. Isso aqui é tudo que eu tenho pagando de compra de produto 01, ó. 3, 6, total de 2.600. Ah, eu quero saber, quer ver que data que é? No dia 2. Pelo dia 2. Dia 2 eu só tenho 1.107. Então, tu consegue filtrar, tu colocando o subgrupo correto, o credor correto, o número do documento correto, você consegue interpretar consegue fazer filtro das informações que você tem. Uma coisa que foi solicitado e a gente atendeu de pronto foi aqui, ó, essa observação. Para mim, cair direto no plano de contas do cliente, ó. Essa Megs, putz, eu quero saber por que que é essa Megs. Eu cliquei aqui, é R$ 20 de frete. Eu tenho essa observação de mais pronto, para mim não precisar sair daqui, ir lá no fluxo de caixa, encontrar o vencimento e abrir a informação. Ah, eu percebi que essa informação eu lancei errada. Eu posso vir aqui e simplesmente excluir. Quando eu excluir daqui, ele vai excluir aqui do fluxo de caixa. Beleza? Sobre relatório tem essa funcionalidade. Mas a gente vai trabalhar uma aula só sobre relatório linkado ao cadastro, velho. Beleza? E tem alguns clientes também que têm a opção de cheques. Esses cheques é o quê? E a gente vai ter uma aula só de cheque porque é bem mais leva bastante tempo para me explicar, mas basicamente tu pode incluir um cheque aqui, né? Todos os dados do cheque. Depois dessa inclusão do cheque, você pode criar um lançamento. O que é criar um lançamento? Direcionar aquele cheque para uma conta que você está pagando, para você ter a rastreabilidade do próprio cheque. E depois aqui fica os cheques disponíveis, e aqui tu pode buscar os cheques se ele está pendente, vencido, vinculado, e aqui tu pode selecionar o que você quer, selecionar o intervalo e imprimir cheques. O que é imprimir cheques? Vou selecionar aqui o período todo aqui para gerar um relatório aqui, ó, de todos os termos vinculados. Nossa, 24 não vai acontecer mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Na carreira. Enfim, quando a gente vai fazer uma aula sobre cheque. Mas assim, quando tu seleciona, ele vai dar os dois cheques que você tem aqui, ele está carregando a informação. Ou seja, não tem nenhum cheque pendente, porque todos eles eu vinculei. Então, pendente zero, total vencidos. Eu vou, ó, ele vai abrir daqui a pouco o fluxo de caixa aqui. Mas enfim, tu gera esse relatório e você pode abrir esse relatório aqui. Eu só vou selecionar a data correta aqui para a gente ah, pegar a informação aqui. Aqui, ó, apareceu. Apareceu a informação aqui. Mas enfim, esse relatório de cheque a gente trabalha em cima de toda a informação que eu tenho. Eu consigo rastrear o cheque, por exemplo, aqui, ó, número do cheque, data de emissão, data da compensação, quando que era a data do vencimento, a data da compensação, o valor, quem que emitiu, quem que é o emissor, né? Aonde que foi colocado e a vinculação dele. Então a gente consegue rastrear toda essa informação dos cheques.
Então, basicamente, ó, 30 minutos, a gente começou 8h35, 9h05 a gente está terminando. Basicamente, então é isso que o sistema hoje entrega para vocês. E aí a gente vai ter uma aula em cima de cada um desses itens que a gente falou hoje, para se tornar muito mais claro e objetivo para vocês. Quanto mais vocês entenderem, mais dinâmico fica o. Deixa eu só interromper o compartilhamento. Quanto mais específico, mais objetivo fica toda a forma como vocês vão lidando com o sistema. E quanto mais souber, mais rápido é a informação e mais rápido vocês conseguem ah, tirar de proveito do sistema todo. Então, era isso. Novamente, eu vou falar, o link desse vídeo vai estar lá no grupo. Eu vou subir o vídeo no YouTube, vai ficar lá, vai ter o nome dessa aula. Então, se tiver alguma dúvida, clica lá no link, abre e assiste novamente. Vou interromper a gravação. Então.